Fala galera, tudo bem com vocês? Preste atenção, eu me chamo Rodrigo Melo e estou aqui hoje para te mostrar algumas coisas relacionadas ao átomo, à tabela periódica. Vamos relacionar, vamos brincar? Então olha só, prazer, eu me chamo eletrosfera. O que danado é a eletrosfera? A eletrosfera é justamente a camada que você encontra os elétrons dentro de um átomo. Peraí, Rodrigo, me ajuda. Vê só, o átomo ele apresenta uma região central, chamada de núcleo, e na região periférica estão os elétrons. É justamente esse lugar que nós estudamos a eletrosfera. Esse é o lugar que vamos chamar de eletrosfera. A eletrosfera ela tem vários segredos, tem várias nuances, e a gente vai debater um pouco sobre a evolução dos átomos até chegar na eletrosfera que a gente pretende para estudar a tabela periódica. Vê só, Vicente. Vamos pensar no átomo de Bohr, Niels Bohr. Presta atenção. Bohr tinha dito para a gente o seguinte: o elétron, quando ele se movimenta em uma órbita, ele gira sem ganhar nem perder energia. E quanto mais próximo do núcleo esse elétron se encontra, menos energia ele vai ter. Óbvio, porque o elétron é negativo. E dentro do núcleo eu tenho prótons e nêutrons. E como eu tenho prótons, eu tenho uma atração entre os prótons e os elétrons. Então, obviamente, que o elétron mais próximo do núcleo, ele é menos energético, ele tem menos força. Por isso que ele está aqui. Porém, quando você vai vendo um elétron mais distante do núcleo, dá para perceber que ele já começa a girar numa velocidade mais diferente, uma velocidade bem melhor, bem maior. Por quê? Porque ele está mais energético. Então, quanto mais ele vai se distanciando do núcleo, mais energético ele estará. Beleza, sem estresse. Veja o elétron, devagarzinho. Olha o outro, mais rápido. Olha o outro, mais rápido ainda. E lá naquela quarta camada, ó o elétron, que eu nem consigo tocar. Está bem rápido, está se movimentando muito rápido. Então, a eletrosfera, que são as camadas, são divididas em níveis que apresentam a energia quantizada. Beleza. Como assim? Vê-se. Foi pega uma lâmpada de hidrogênio, colocada em uma fenda a fim de direcionar esse feixe luminoso e passou por um prisma. Percebeu que o prisma separou essas cores e, olha só, obtivemos cores diferentes. Isso tem a ver com o quê? Com isso aqui, ó, com o espectro de emissão. Vamos fazer uma simulação. Eu tenho aqui o meu núcleo, eu tenho aqui as camadas e eu tenho aqui elétrons em camadas diferentes. Vamos pegar esse elétron que está na quarta camada. Preste atenção. Se eu fizer esse elétron migrar para uma camada 1, ou se eu fizer o elétron 3 migrar para a camada 1, ou se eu fizer o elétron 2 migrar para a camada 1, eu consigo perceber que essas emissões vão emitir colorações diferentes. E essas cores estão relacionadas a quê? A gente tem uma expressão matemática que diz assim: a energia é igual à velocidade da luz sobre o comprimento de onda. Preste atenção nisso. É aí que está o lance. A gente tem como relacionar a constante de Planck junto com o comprimento de onda e conseguir perceber. Então no meu espectro visível, quanto mais energia o elétron gasta para migrar de uma órbita para outra, menor vai ser esse comprimento de onda, porque o comprimento de onda e a energia são grandezas inversamente proporcionais. E como você deve saber, o espectro visível ele está entre 400 e 700 nanômetros. Então, se esse comprimento de onda vai ficando próximo dos 700, significa dizer que a energia vai ser menor. Porque o comprimento de onda vai ficando maior, a energia vai ficando menor, então a luz emitida é próxima dessa energia menor. A lógica é mais ou menos essa. E aí, Arnold Sommerfeld conseguiu entrar nessa coisa da quântica para poder trazer para a gente a ideia de distribuição dessas camadas. O que a gente faz normalmente? Bom, no espectro de emissão, nós sabemos que cada elétron desse, quando vai voltando para uma camada interna, ele vai liberando a energia, que é justamente a coloração, o fóton de energia. Beleza. Só que preste atenção numa coisa. Vamos imaginar, eu vou trazer para uma linguagem mais próxima da gente. Vamos imaginar que a ciência evoluiu a tal ponto que você consegue dar um zoom maior que antes você não conseguia ver. Vês? No passado, a gente via o quê? Uma camada. Primeira camada, segunda camada, terceira camada. Era assim que era visto antes. Eu estou fazendo uma comparação para a gente poder entender melhor. Aí vamos supor que agora nós conseguimos um instrumento que pode dar um zoom. Olha só o que aconteceu. Na hora que foi dado o zoom, percebeu que essa camada, ela na verdade
tinham subcamadas dentro dela. É como se distante você conseguisse ver uma única linha, mas na realidade você tinha 3 linhas, dependendo da camada que ele estava. Essas subcamadas é o que nós chamamos de subníveis. Tudo bem? Olha aí. Assim, a eletrosfera ela apresenta 7 camadas ou 7 níveis de energia. São chamadas de camadas, são chamadas de órbitas, tá bom? E são numeradas sempre de 1 a 7. Rodrigo, vê só. Eu já ouvi dizer que o elétron ele tem mais do que 7 camadas, que o átomo tem mais do que 7 camadas. E é verdade. Um átomo ele apresenta infinitas camadas. Porém, atualmente, nós temos átomos com 7 elétrons no máximo, com 7 camadas, contendo elétrons no máximo. Mas isso é atualmente. Quem sabe um dia a ciência evolui, descobre novos elementos e com certeza a gente vai ter átomos com mais camadas. Mas hoje a quantidade máxima de elétrons, a quantidade máxima de camadas dentro de um átomo são 7. Beleza? Olha aqui. Cada camada ou cada nível permite um máximo de elétrons, tá? E essa relação ela é calculada através da equação de Heisenberg, que é 2 vezes n elevado ao quadrado, onde n é justamente o número da camada que ele está, o nível que ele se encontra. Por exemplo, nível 1, primeira camada, o que é que a gente tem? Fazendo a equação de Heisenberg, bota aqui, ó, 2 vezes 1 ao quadrado, e isso é igual a 2, ou seja, esse 2 aqui é o número máximo de elétrons que cabe na primeira camada. Segunda camada, 2 vezes 2 ao quadrado, isso é igual a 8. Terceira camada, 2 vezes 3 ao quadrado, isso é igual a 18. Muitas vezes a gente decorava, né? 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Massa, sem problema. Só que vem daqui, ó, da equação de Heisenberg. Só que, gente, é óbvio que pela equação de Heisenberg, nós percebemos que o número de elétrons máximo de uma camada não condiz com o máximo que a gente conhece hoje. Isso é óbvio. Por quê? Porque o máximo de elétrons que nós temos hoje está aqui, ó, de azul. Esses 3 que estão aqui são teóricos. Teóricos para um dia, novos elementos que forem descobertos, entende-se que mais elétrons caberão dentro dele. Mas atualmente, olha só, 2, 8, 18... 32, 32, 18 e 8 é a quantidade máxima de elétrons dentro de uma camada. Ok, Rodrigo. Só que lembra que a gente deu um zoom na camada? Lembra disso? Quando a gente dá um zoom, aquela camada ela deixa de ser camada e passa a ser o quê? Subcamadas. E são quais subcamadas? S, P, D e F. Atualmente, tá? Rodrigo, vai ter mais? Quem sabe? Um dia, em breve, nós teremos o subnível G, subnível H. Cada subnível desse vai de acordo com a quantidade máxima de elétrons. Atualmente, paramos no F. E sempre ele vai crescendo de 4 em 4 na sua quantidade. Como assim, Rodrigo? Ó, subnível S, nós temos 2 elétrons. Soma 4, subnível P, nós temos 6 elétrons. Soma 4, subnível D, 10 elétrons. Soma 4, subnível F, 14 elétrons. Tá, se fosse o subnível G, teórico, 18. Subnível H, teórico, 22, sempre de 4 em 4. Preste atenção aqui num exemplo bem de boa, só para a gente mostrar que a gente está entendendo. Um átomo de hidrogênio com elétron inicialmente no estado fundamental é excitado. O que significa dizer isso? Ele está no estado fundamental, é a distribuição que você conhece. Se ele vai para o estado excitado, significa dizer que ele vai migrar para uma camada mais externa, beleza? Assim, ele apresenta o número quântico principal n igual a 3. Pessoal, o número quântico principal n igual a 3 é a camada que aquele elétron se encontra. Em relação a esse fato, qual das opções abaixo é correta? Lá vai. Primeiro, este estado excitado é o primeiro estado excitado permitido para o átomo de hidrogênio. Se liga aí, eu tenho um núcleo, eu tenho uma camada e tenho um elétron. Essa é a representação do hidrogênio. Vê só, se o elétron ele absorve energia, ele consegue migrar para camadas mais externas. Isso quer dizer, então, que esse é o primeiro estado excitado permitido para o hidrogênio? A gente consegue ir mais. Tudo bem? Não só até a terceira. A distância média do elétron ao núcleo será menor no estado excitado do que no estado fundamental. Veja só, vamos se ligar aqui numa coisa, veja. Se liga numa coisa. A distância média do elétron ao núcleo, a distância do elétron
ao núcleo será menor no estado excitado do que no estado fundamental. Como assim, pô? O estado fundamental é a sua distribuição, como ele era aqui, ó. Então, tem uma distância entre o elétron e o núcleo. Quando ele vai para o estado excitado, a distância ela é o quê? Maior. E ele botou o quê? Aqui, ó. Que vai ter uma distância menor no estado excitado. Isso está errado. Beleza? Olha aí, ó. Distância maior, portanto, o estado fundamental é menor do que o estado excitado em termos de distância. Letra C. Será necessário fornecer mais energia para ionizar o átomo a partir desse estado excitado, que está aqui, do que para ionizá-lo a partir do estado fundamental. Raciocina comigo, a gente debateu sobre isso. O elétron, quando estava no estado fundamental, ele estava muito próximo do núcleo. Existia uma atração muito grande do núcleo com esse elétron. Quando esse elétron migrou para o estado excitado, que foi para o terceiro nível, o que aconteceu? Ele absorveu muita energia e veio para a terceira camada, ou o terceiro nível. Quando ele está no terceiro nível, ele já está muito energético, porque ele já absorveu o suficiente para vir para cá. Logo, para ele migrar para outra camada, ele com certeza vai absorver menos energia, uma vez que ele já está bem energético. Então, qual é a nossa regra? Quanto mais próximo do núcleo o elétron estiver, menos energético ele será. Logo, mais energia ele absorve para migrar para o estado excitado. Então, a letra C também não é legal para a gente, ok? Letra D, ele bota assim. A energia necessária para excitar um elétron do estado com N igual a 3. N igual a 3 é a terceira camada, beleza? Para um estado N igual a 5, veja, eu quero migrar um elétron da terceira para a quinta camada, certo? É a mesma para excitá-lo do N igual a 1 e até o N igual a 3. Tipo assim, Rodrigo, o elétron está aqui no N igual a 1. Ele vai migrar para o N igual a 3. Ele vai absorver uma energia, certo? É a mesma energia do N igual a 3 para o N igual a 5? Lógico que não. Gente, preste atenção. Sempre a maior energia ela é dada quando o elétron migra da primeira camada para a segunda. Essa distância ela é muito grande. Por quê? Porque essa camada está muito próxima do núcleo. A atração é muito grande. Então é mais fácil eu entender que quanto mais distante do núcleo ele tiver, mais energético ele estará. Portanto, menos energia ele precisa para migrar para camadas mais externas. Portanto, a letra D também não ajuda a gente. E a letra E diz assim: o comprimento de onda da radiação emitida quando este elétron retornar para o estado fundamental será igual ao comprimento de onda da radiação absorvida para ele ir do estado fundamental para o estado excitado. Aí sim, o elétron que sai daqui para cá, ele absorve uma energia. E o elétron que volta para cá, ele libera a mesma quantidade de energia. Por isso, resposta à letra E. Beleza? Então, vê. Vamos trabalhar um pouco a distribuição eletrônica, porque a gente só brincou de eletrosfera. Como é que a gente faz a distribuição eletrônica baseada em subníveis de energia? Eu quero fazer baseada em subníveis. Se liga. A distribuição eletrônica, ele bota assim. Os elétrons são distribuídos nos níveis e subníveis, segundo uma ordem crescente de energia descrita num diagrama, conhecida como diagrama de Pauling. Eu vou abrir aqui uma fala. Preste atenção. Muito comum as pessoas decorarem o diagrama. Muito comum. Se você acha que é de boa para você, ok. Eu, sinceramente, não acho bom você decorar o diagrama sem saber a origem dele. Por quê? Porque muitas vezes, quando você vai estudar lá na frente ligações químicas, quando você vai estudar polaridade, geometria molecular, você precisa ter um domínio sobre o posicionamento e a distribuição dos elétrons dentro do diagrama, beleza? Então eu vou mostrar para você como que rola, como que acontece esse diagrama. Veja, o diagrama, ele é um diagrama de distribuição para subníveis que eu me baseio nos níveis. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar uma brincadeira aqui. Vamos supor que eu quero saber em qual lugar Rodrigo se encontra sempre nas segundas-feiras da semana. Bom, eu vou dizer a você. Rodrigo toda segunda-feira está no Acelere no Enem. Toda segunda-feira de manhã, Rodrigo está no Acelere no Enem, que é um local dentro do Recife. Beleza. Se a pessoa chega para alguém e diz assim, sabe onde eu acho o Rodrigo toda segunda-feira no Enem? Toda segunda-feira? Sei. Eu acho o Rodrigo
lá no Recife. A pessoa entra no Recife e não sabe onde está Rodrigo. Porque o Recife tem várias camadas, vários locais que Rodrigo poderia estar. Agora, se a pessoa diz assim, ó, Rodrigo, ele está no Recife, no Acelere e no Enem. Ah, beleza. O cara entra no Recife. O que é Recife? Recife é o grande átomo. E o que é o Acelere no Enem? É uma camada desse grande átomo. Beleza. Tá abrindo os pensamentos. Se liga aí. Então, ó, uma camada, duas camadas, três camadas, quatro camadas, 5, 6 e 7. O número de camadas e a quantidade máxima de elétrons dentro de cada camada. Preste atenção. Só que cada camada dessa representa um local que Rodrigo poderia estar. Uma dessas camadas é o Acelere no Enem. Massa, Rodrigo, filé. Vamos lá então. Quantos elétrons cabem na primeira? 2. De acordo com a nossa equação de Heisenberg, vimos que cabem 2 elétrons. Beleza. Se cabem 2 elétrons, eu quero distribuir esses subníveis dentro desse nível. Então eu vou colocar quantos subníveis? Me fala, quantos subníveis eu devo colocar? Diz aí para mim. Ó, eu devo colocar um subnível só, que é o subnível S. O 1S. O que é esse 1? É a camada que ele está. E o que é o S? É a quantidade máxima de subníveis que cabe nessa camada. Filé. Ei, segunda camada. Eu tenho 8 elétrons no máximo. Eu quero colocar aqui os subníveis. Quantos subníveis eu devo colocar para distribuir essa segunda camada? Vem comigo. Segunda, 2 no S e 2 no P. Por quê? Porque quando eu boto S2 com P6 e somo, dá 8 elétrons. Ah, tá clareando. Peraí. Terceira camada. Cabem 18 elétrons. Como que eu vou distribuir isso aqui? Olha só. S, P e D. Porque quando eu somo 2 do S com 6 do P e 10 do D, olha, 18. E assim a gente vai seguindo até completar todo o diagrama. Ó, quarta camada, 32 elétrons. Como é que fica então? S, P, D e F. Opa, 2 do S, 6 do P, 10 do D e 14 do F. Quando eu somo todos esses elétrons, vai dar quanto? 32. Pessoal, aqui é igual aqui, aqui é igual aqui e aqui é igual aqui. Então, eu só vou andar mais rápido porque a coisa já está pronta na minha frente. Está de boa, está tranquilo. Olha aí, toda a distribuição montada. Só que o diagrama, ele segue a ordem energética. E essa ordem energética, ela obedece retas na diagonal e paralelas entre si. Estão aqui. Onde cada reta passa por um subnível S e só existe a última reta que não passa pelo subnível S. Olha que legal. Uma reta passa no S, a outra passa no S, a outra passa no S. Ó, cada uma por um subnível S. Só essa que não tem nenhum subnível S. E a distribuição sempre é feita de cima para baixo, obedecendo a ordem do diagrama. Por exemplo, 1S2 é o primeiro diagrama que eu boto. Primeiro subnível, lá vem. 2S2, lá vai mais. 2P6 e 3S2. 3P6 e 4S2. 3D10, 4P6, 5S2. 4D10, 5P6 e 6S2. 4F14, 5D10, 6P6, 7S2. E 5F14, 6D10, 7P6. Nessa ordem, o meu diagrama vai caminhando. Beleza, pô. Muito fácil isso, Rodrigo. É só exercitar agora. Vamos exercitar, vamos brincar. Como é que funciona? Bom, quando eu tenho átomos neutros, por exemplo, ferro, número atômico 26. Lembrando que um átomo, quando ele é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E o número de prótons é a quantidade que a gente tem aqui de número atômico. Então, se o número atômico dele é 26, quer dizer que ele tem 26 elétrons. Detalhe, átomos que são o quê? Neutros. Eu vou distribuir 26 usando o meu diagrama na ordem de cima para baixo, que é a ordem energética, seguindo o sentido das setinhas. Vamos lá. Primeiro subnível, Rodrigo, como é que eu faço? 1S2. Peraí, tem um erro? Não. É porque eu vou fazer assim, ó. 1S26. Porque eu vou distribuir 26 no total. Tá, e aí? Se eu sei que o S cabe em 2 elétrons, quando eu colocar 2 aqui, vai sobrar quanto? 24. Então eu venho para o outro subnível da sequência do 1S2, que é quem? 2S
2. Aí eu vou botar assim, ó, 2s24. Eu vou subtrair 2 daqui porque eu sei que o subnível S suportam 2 elétrons. Então, 2s24. Coloquei 2s2. Sobra quanto agora? Tira 2 de 24, dá 22. Qual é o próximo subnível depois do 2s2? É o 2p. Então, eu vou botar ó, 2p22. Só que o subnível P cabem 6 elétrons. Eu vou ter que tirar 6 de 22. Vai dar quanto? Olha para cá. 3s16. Tá fazendo a soma comigo? Tá ligado como é que eu tô fazendo, né? 3s, que é a sequência. Só que o S não cabe 2. Eu vou tirar 2 do 16. Fala para mim. Vai ficar quanto? Ó. Olha. 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 Se ligasse? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. Eu obedeci a sequência do diagrama. 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. Sempre você vai colocando o máximo de elétrons que cabe dentro do subnível. Depois que você faz isso, é que você vai lá e vai subtraindo sempre no final, para poder colocar o máximo. Então eu tenho aqui ó, 2, 4, 6, daí deu 10. Mais 2, 12, 18, 20, 26. Cuidado, nunca some isso aqui, ó. Você tem que somar a parte de cima, tudo bem? Os expoentes. E tem que dar 26. Me ajuda numa coisa. Se eu quisesse saber quantas camadas tem o ferro, quantos níveis de energia tem o ferro? Bom, esse número 1 indica a camada que ele está. Então, se eu tenho esse 1 aqui, eu vou dizer ferro tem uma camada, ferro tem 2 camadas, ferro tem ó, 3 camadas que não estão com os subníveis mais próximos e ferro tem 4 camadas. Rodrigo, eu tenho muita dificuldade de entender por que o 3D está aqui. Aqui está o 4S, aqui está o 3D, por que não está trocado? Então, vou voltar a dizer, temos que seguir a ordem energética. Isso quer dizer que o subnível 4S é um subnível menos energético do que o subnível 3D. Se o 3D veio depois, é porque ele é o mais energético, mesmo o 4S estando na 4ª camada, que é a última camada para o ferro. Beleza? Olha só. Então, tudo que eu já tinha falado para vocês. Camada de valência, que é a última, que é onde está o subnível mais externo, é o 4s2. E o 3d6 é o que, Rodrigo? É o subnível mais energético. Não esquece disso. Anota aí. O que é o mais externo? É o que está na última camada. E o que é o mais energético? É o último que eu distribuo. Não esquece disso. Massa, Rodrigo. E como é que a gente faz a distribuição para íons? Íons. Primeiro, o que é um íon? Íon é uma espécie que era um átomo, e quando ele era átomo, que tinha um número de prótons igual ao de elétrons, essa espécie ela pode ou perder elétrons ou ganhar elétrons. Se ela perde elétrons, ela vira cátion. Se ela ganha elétrons, ela vira ânion. Então, como é que fica a distribuição para um íon? Rodrigo, eu tenho o ferro 3+, e eu quero fazer a distribuição do ferro 3+. Eu falei aqui para vocês, a partir de agora, pode anotar aí, onde tem mais significa perdeu. Então você não vai ler mais assim, 3+. Você vai ler assim, ferro perdeu 3 elétrons. Pode anotar, menos significa perdeu, mais significa perdeu e menos significa ganhou. Então, nesse momento estamos com mais. Estamos com mais aqui, você vai colocar perdeu 3. Só que a perda sempre é da camada mais externa para dentro. Sempre da mais externa. Ei, a mais externa, camada de valência. Então, vamos perder 3 elétrons da camada de valência. Qual é a camada de valência? Não é o 4s2? O 4s2, que é a 4ª camada, tem 2 elétrons. Eu quero remover 3. Como é que eu faço então? Essa é a camada de valência. Vai sair os 2 elétrons dela. Beleza, eu vou aproximar aqui só para ficar legal. Quando eu aproximo, eu vejo que antes eu tinha 6 elétrons, mas eu estou devendo retirar mais um, porque 2 saiu daqui e 1 vai ter que sair daqui porque essa passa a ser a última camada e esse passa a ser o último subnível. Quando eu tiro 1 daqui, eu passo a ter 3d5. Fica muito atento, porque muitos vestibulares
fazem você marcar errado. Te dá uma alternativa onde tirar 3 elétrons significa tirar 3 daqui. Não, gente. Eu tirei 2 do mais externo e o terceiro nível passou a ser o mais externo depois que esse saiu. Aí eu removi um elétron daqui e agora eu tenho o 3d5 como subnível mais externo para o ferro 3+. Lembrando que mais é o quê? Perdeu elétrons. Ótimo. Vamos se ligar aqui como é que funciona, então. Um exemplo prático. Sais de cromo 6+, são, em geral, solúveis no pH biológico e, portanto, têm fácil penetração. Daí, a sua toxicidade para os seres humanos. Por outro lado, os compostos de cromo 3+, são pouco solúveis nesse pH, o que resulta em dificuldade de passar para o interior das células. Escreva a configuração do cromo 3+. Eu guardei o cromo porque ele tem um caso especial para a gente debater. Preste atenção. Eu quero o cromo 3+, só que ele me deu aqui um dado massa. Ele botou que a distribuição, o argônio, na realidade, que é um gás nobre, ele tem número atômico 18. E eu vou usar isso no cromo. Preste atenção, viu? Vê que coisa massa. Cromo, número atômico 24. Rodrigo, mas não era o 3+? Era, mas eu não vou mexer nele agora. Eu sempre começo pelo átomo neutro, certo? Distribuindo 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d4. Somando os expoentes, eu vejo que eu vou ter aqui 24. Beleza. Só que, gente, preste atenção. O subnível D ele é o mais energético para o cromo. E ele tem 4 elétrons. Esses 4 elétrons estão desemparelhados. Tem uma regrinha para a gente. Todas as vezes que você vê a terminação S2D4, significa dizer que vai rolar um remanejamento interno, onde um elétron do S vai vir para o D e ele vai virar S1D5. Essa é a distribuição procurando estabilizar o cromo, que continua tendo 24 elétrons. Vou repetir, se liga. Ele era 4s2 e 3d4. Sempre que ele termina com 3d4, ele apresenta 5 orbitais, mas tem 4 elétrons desemparelhados. Um orbital está vazio. Então o que é que ele faz? Ele manda um elétron do S para o D, sem problema. Então vai ficar 4s1 e 3d5. Olha a dica. Sempre vai acontecer isso com o cromo, que termina com S2D4, e S2D4 vira o quê? S1D5. E também vai acontecer isso com o cobre, que tem número atômico 29, ou seja, S2D9. Vai rolar o quê? Tira 1 do 2, bota no 9, vai ser S1D10. Beleza? Tranquilo? Tudo isso aí vai estar no material para vocês. Fica atento. Tá, Rodrigo. Como é que eu faço então com o cromo 3+? O cromo 3+, o que é que eu devo fazer? Olha só. O cromo 3+ é remover 3 elétrons da camada de valência. Só que a camada de valência é essa, que tem quantos? 1. E agora? Eu tenho que remover 3. Beleza. Remova logo 1. Removi. Tá faltando remover 2. Vou remover de onde? Do 3d5. Então, quando eu remover 2 elétrons dali, ele vai virar como? 3d3. Era 3d5, virou 3d3. Logo, essa é a configuração para o cromo 3+. Beleza, Rodrigo? E aí? Uma vez que eu faço essa distribuição, e eu já sei que o argônio, que tem número atômico 18, distribuindo, seguindo o diagrama, olha que bonitinho. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6, eu vejo que a soma de todo mundo aqui vai dar quanto? 18. Peraí. 18 é um número menor do que 24. Verdade. E aí? Tu entende que esse 18 cabe aqui dentro? Como? Olha para isso, velho. 3p6. 3p6 é igual. Então eu posso fazer um mini resumo da minha distribuição. Eu posso eliminar isso aqui e dizer, até aqui é argônio, velho. Então se é argônio, olha só, eu vou dizer que o cromo 3+ é o argônio mais o quê? Mais um 3d3. Essa é uma distribuição muito mais organizada e é uma distribuição que a questão pede para a gente. Então, feito isso, a gente encerra por aqui o nosso momento de distribuição eletrônica. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vai entrando em contato com a gente. Um super beijo para vocês. Valeu, galera!